Investidores sempre alto, tem duas categorias de antiações. Tem as antiações clássicas, que são as moedas fortes, que valorizam muito no longo prazo, médio e longo prazo, quando as ações caem. E você tem também os metais preciosos, que são justamente, olha só, muita atenção quanto a isso, que são justamente o tipo de antiação que serve como antiação tanto para as ações quanto para as antiações clássicas, né? O que acontece? Essa antiação clássica que eu mostrei para você agora, em qualquer tipo de crise onde as ações despenquem no médio e longo prazo, a gente vê essas moedas fortes se valorizando em relação ao real. Só que quando você tem uma crise financeira generalizada, internacional, uma crise econômica generalizada, o que acontece? Concorda comigo que você investir no Brasil, você investir na Noruega, você investir nos Estados Unidos, você investir em qualquer canto, você vai ter desvalorização nas ações? Então é justamente aí que entram os metais preciosos. Se você pensar na dinâmica natural dos investidores, você vai ver o seguinte, que os investidores, eles focam onde tem maior potencial de rentabilidade, uma parte do seu dinheiro em países emergentes, certo? Ou seja, subdesenvolvidos, porque tem mais espaço para crescimento. E quando esses países estão em crise, eles focam em investir nos países desenvolvidos. Se tem uma crise financeira internacional acontecendo, não tem muito para onde correr. As ações estão caindo no mundo todo. Então, eles correm para onde? Eles correm justamente para reservas de valor. E quais são as reservas de valor que você tem? As reservas de valor que você tem são terras, imóveis e metais preciosos. Ponto. São esses três tipos, essas três categorias. Uma parte vai para terras, outra vai para imóveis e outra vai para metais preciosos. E uma parte relevante vai para metais preciosos. Por quê? Dentro desses três tipos de ativos, de bens que você pode adquirir como reserva de valor, o único que tem liquidez é o investimento em metais preciosos, porque você pode fazer esse investimento financeiro, certo? E dessa forma, o que vai acontecer? Num piscar de olhos, no intervalo de segundos, no mesmo dia você pode comprar e, se quiser, vender aquele metal precioso se você acha que encontrou uma oportunidade de investimento em tal canto. Então, os investidores eles saem das ações de países emergentes, subdesenvolvidos, vão para países desenvolvidos e quando a crise intensifica eles vão para metais preciosos. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo com o ouro nos últimos meses. O ouro está valorizando absurdamente desde outubro, voltou a um patamar, está subindo 20% desde outubro. Aqui ó, você está vendo a dinâmica do ouro de outubro de 2022 para frente. Você está vendo subir 20% e o ouro chegando no mesmo patamar de preço, praticamente no mesmo patamar de preço que chegou lá em 2022, com o aumento dali do recrudescimento entre Rússia e Ucrânia e com o início da guerra, né? E em 2020, nas máximas que chegou lá durante a semana do álcool gel. Então você vê claramente o ouro valorizando muito justamente por conta dessa crise internacional que a gente está vivendo, essa crise internacional que a gente está passando. E não é só o ouro, você tem também outros metais preciosos, né? Você pode ser uma pessoa que acha que o Elon Musk vai, tá na casa aqui de aproximadamente $2.000. É um marco emblemático assim para a cotação do ouro, tá? Você pode ser uma daquelas pessoas que acredita que o Elon Musk vai trazer ouro de outros planetas, não consegue nem minerar o que tem em Uganda e vão trazer outros planetas. Tudo bem, respeito você. Você pode investir não somente em ouro como antiação MOR, como essa antiação clássica para defender tanto das ações quanto das moedas fortes. Mas você pode ter ouro, você pode ter prata, que é um outro metal precioso. O preço ele é muito distante, mas o percentual de valorização é muito similar. Você pode ter platina também, que são os três principais metais preciosos que a gente tem. O ouro acaba sendo aquele que carrega o melhor histórico de rentabilidade e não no curto prazo. Que a gente está olhando em um ano, a gente pode ver que o ouro está perdendo para platina e para prata. Mas se a gente pegar no intervalo de 5 anos, a gente já vem empatando. E se a gente pegar no histórico de longo prazo, a gente vê claramente o ouro valorizando muito mais do que prata, do que platina. Tá? A gente vê inclusive esse movimento nos últimos anos e não só no longuíssimo prazo. Tá? Mas quando a gente olha no curto prazo, podem haver algumas distorções. E esse investimento ele em metais preciosos, que é o tipo de antiação MOR, basicamente ele é feito com diversos objetivos. Primeiro, você ter uma proteção em momentos de crises internacionais que vão te gerar lucratividades assustadoramente altos, como você viu ali que eu te mostrei alguns percentuais em períodos de tempo que podem ser bem interessantes. Tá?
Outra questão, além desse comportamento dos metais preciosos em momentos de crise internacionais, que vão defender a sua rentabilidade da sua carteira e até assumir, quem sabe, o posto de lucratividade, porque se a gente for parar para observar o quanto que o ouro, vou pegar aqui o ouro em reais e comparar, por exemplo, com queda nas ações, só para você ter uma noção da dimensão disso, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou te mostrar o gráfico de novo, tá? Eu vou pegar aqui no gráfico o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade das ações no Brasil. Vamos pegar aqui nessa última crise, ó, entre 2008 e 2016. O que aconteceu com o ouro em reais? Tá? A gente viu o ouro subindo 230%, enquanto as ações caíam menos de 50%. Tá? O que a gente viu acontecer de 2020 para frente? Vamos ver o que está acontecendo? A gente viu as ações estão caindo aqui 11%, e a gente vê o ouro subindo 47% nesse mesmo período de tempo. O que a gente viu acontecer lá em 2000, que é o período anterior a essa queda de 2008, que a gente viu queda nas ações, que é um período que a gente está vivendo, né? A gente viu que o ouro, enquanto as ações caíam cerca de 50%, um pouco mais, 53%, o ouro nesse período aqui valorizava 150%. Então o ouro realmente tem esse caráter explosivo nesses momentos de crise internacionais. Crise internacional que a gente está vivendo agora, que viveu em 2008 e que viveu nos anos 2000 também.